Galera, não é call, não é nada. Compartilhar aqui um estudo de um tempo gráfico do dia passado aí, entradas do nosso operacional aqui da galera que estuda o Price Action aqui, Price Expert. Então, eu até vou começar pelo que eu tava anotando aqui, ó, do diário, cara. Eu acho que o diário não tá dando muito edge ali, porque ele perdeu um pouco de deslocamento, vinha num, dá um zoom aqui. Ele vinha num canal de alta, Aperta Ctrl Alt H. tá. Vinha num canal de alta, Aperta aí, falha, Ctrl Alt H. tá. Falhou abaixo, primeiro que tá aqui um canal muito estreito aqui, falhando mínimo, lateralizou aqui. Podemos dizer que equilibrou, como veio forte de alta, forte de baixo, pode estar no mercado lateral aqui. Tá meio lateralizado, tentou vir para cima, voltou. A gente não tinha muito edge aqui, apesar de estar na média, segurando. Diário até o 4 horas aqui também. Se a gente vê ali os níveis do que é fundo aqui onde teve compra, teve uma falha de rompimento ontem, voltou para dentro aqui bem estreito, em 4 horas, o que eu comecei aqui até estava conversando com uns amigos aqui, que a gente veio ontem muito, esse aqui é o 60 minutos, daí a gente já pode ver que ele veio muito estreito aqui, sem testar acima de barras, foi testar quando acabou o pregão ali, acabou nessa região de preço aqui, uma perna muito estreita de baixo, já numa região de fundo aqui, né? Mas com o gap de abertura, ela acabou vindo que a gente fala assim um pouco de alvo mínimo, poderia ser por aqui, alguma coisa, mas uma perna um muito forte, assim, como fosse um impulso. Às vezes a probabilidade de uma correção rasa, assim, uma segunda perna aqui no 30 minutos, acho que ficou até um pouco mais limpo para a gente ver o movimento Segura a perna pra onde, você diz? na direção de Baixo? baixa, porque estava muito estreito, né? Principalmente aqui, ó. Aí hoje deu esse tipo alvo mínimo, assim, quando veio o gap. Então, bom, teve mais uma perna de baixo. E aí que a gente vê até quando, primeira, quem viu um suporte aqui, que isso aqui, o preço vinha aqui e tinha compra, né? Se a gente puxar aqui o 15, principalmente aqui de longe, tinha uma região de compra aqui e até que estava mostrando que tinha uma região de venda. Mas, tipo, como ele veio muito forte aqui no gap, a primeira tentativa dele, de reverter, pode fazer fundo em V, tá numa região que ele fez, vamos ver aqui, ó. Só que às vezes normalmente pode ter um reteste aqui desse, como ele já falhou uma vez, veio retestar, a gente até marcou umas entradinhas aqui, só que se a gente contar aqui, ó, muito mais de 20 barras, ele foi a primeira vez que ele vem testar a média de 15, então para cuidar assim, tipo, não tinha força compradora nenhuma nessa perna aqui, as correção muito rasa tal. Até aqui, na segunda vez que ele veio meio estreito até no 15, eu falei na baixa de barra. Eu até fiz uns tradezinhos aqui, mas eu achava que aqui tinha resistência, não quis esticar, mas o 15, para quem esticou aqui, deu boa, porque ele não vinha abaixo de barra, veio bem forte aqui. Só Boa que, sequência de barras compradoras e falta de continuidade vendedora numa localização favorável para os compradores, que era um fundo de lateralidade. Lógico, os vendedores poderiam romper abaixo, mas precisariam de um padrão de rompimento, que não se deu no dia. O mercado veio falhando abaixo, foi entrando. Continuidade compradora, né? Falhando retomada de venda e devido a isso, ó, os compradores vão mantendo controle. Barra vendedora ruim vai mantendo controle e eventualmente vai buscar esse nível aqui de correção, né? Esse pullback. era então Pode uma continuar. correção menos de 50% aqui, mas se a gente fosse ver pela trendline, tentou quebrar, estava tentando montar um movimentozinho de reversão aqui que às vezes pode ficar lateralizado. Daqui até aqui deu uns 1.500 pontos no dia. Aqui eu achei boa a venda, apesar de estar estreita aqui, é um padrão muito ainda de muito impulso de baixo, assim, às vezes ele, se ele lateralizasse, ele poderia vir buscar a região de abertura, tal. A gente tinha que esperar algum padrão aqui nos 5 minutos, até teve ali, foi o que eu marquei aqui, tipo, eu achei aqui probabilidade legal, pela região toda, o contexto, já tinha tido compradores no dia, começaram a mostrar interesse comprador na região, já era uma segunda vez que testava. Qualquer entrada aqui, depois de que falhou romper para baixo, eu achei que 3 barras, já voltando aqui para testar a média,
Acho que aqui menos probabilidade do que aqui, mas as duas entradas ok, ou até para entrar piramidando. Perna forte ali, como a gente estava falando no 15, ficou mais limpo ali. Mas também três puxadas, né? Um, dois, três. Falhando esse topo aqui, que era na região de 50%, e teve desistência aqui, uma reversão de bandeira final aqui, azedou legal. Até aqui eu acho que já dava de entrar, porque começou a vir muito aqui abaixo, apesar de estar bem estreito, era uma região que, para ele pegar o mensurado, alguma coisa aqui, tinha bastante resistência e ele começou a falhar, que é o que mais alta probabilidade, né? Aqui a gente tá discutível, acho que até é melhor tirar aqui, que já estava em região de alta. Ela é uma venda, ela é uma boa venda, mas o cara fica assim meio, pô, será que já tá chegando no meio, pode corrigir, né? Mas é uma venda assim, o mercado tinha probabilidade. É, se quiser compartilhar a tua tela e mostrar algumas coisas, Então, termina aí o fluxo de ideias, aí eu compartilho. tá. E o que eu vi aqui hoje de melhorzinho, assim, foi isso, cara. Que tava em região compradora, falhou uma região de topo ali, também deu uma pressão de baixa e os dias tem dia que tem acabado com 1.800 pontos, ele deu 1.500 ali em região de topo, montou uma bandeira, rompeu para baixo. Claro que para ti continuar ali vendida, porque teve uma boa continuidade, né? Porque como estava forte para cima, ele poderia ter mais uma perna ali de 15 minutos. Aqui o cara vendendo nos 5, mas o cara também tem que estar. Eu estava vendo que a gente estava acontecendo ali. Se ele começa a falhar aqui abaixo de barras, aqui para mais um teste para cima, tal, tem que ir. Agora, tipo, a continuidade ali em 15 minutos que fechou essa barra aqui, já tive uma resposta que barra barra no 5 deu para conduzir bem o trade, que aqui é uma coisa que eu não ia querer ver ele lateralizando em cima da média, com aquele primeiro teste abaixo de barra do 15, mas a cada barra, aqui mesmo, eu acho que com certeza não tinha não mais dúvida, né? Depois que fechou essa barra. Essa aqui ainda bastante probabilidade, mas não tinha decretado mesmo que o 15 tinha falhado, né? O 15 ainda eu achava bastante forte, mas era um lugar que ele não podia dar esse padrão ainda. Diazinho, eu acho que tranquilo, assim, não vi mais muita entrada, né, cara? Eu acho que foi o melhorzinho do dia aqui, que aqui também rompimento de topo falhando. Ou o cara entrou baixo e ou o cara pegou isso aqui, não tem muita entrada aí no meio, né? Não sei. Foi o meu estilo de operar também. Sim, hoje o dia foi um pouquinho mais seletivo, na minha opinião, em questão de entradas. É, essa aqui também, como desceu daquele jeito ali, né? Cara, não pegou lá em cima, mas tipo, se eu já tivesse pegado lá, eu não pegaria mais essa aqui, piramidando, coisa assim. Né? Só se eu não tivesse feito nada e faria isso. Se tivesse chegado assim no PC e tivesse aqui, daria para fazer para sair aqui também, bem curto. Né? Então, uma perna muito forte de impulso né, vindo lá de cima. Provável, se fosse lateralizar por aqui, não seguraria assim tanto, às vezes, eu acho. Pelo meu estilo também de operar. Eu sairia aqui no teste da mínima, que tinha vendedor preso aqui no encosto dessa barra Eu também. não acho que tinha motivo suficiente para saída, não. Se o cara, assim, para a questão de perda de premissa, não. O cara é uma saída razoável, devido a começar a querer enrolar no terço inferior da lateralidade, né? Tem Mas várias aí, barras, em questão de padrão de saída, esse segundo sinal de compra não foi suficiente, não. Nem esse terceiro. Não, sim, porque tava um canal estreito falhando acima de barra, deu para conduzir. Aqui eu acho Exato. que daí já começou a complicar, acho que tinha gap aqui, começou muita barra. Nova mínima, nova mínima compra, nova mínima compra, eu acho que ok, daí já três puxadas aqui, aí o cara sair por aqui também, eu já saí. Eu acho que aqui assim fica uma lambujinha, né? Tipo, vai acima de barra, sai aqui, né? Sim. Mas ok para segurar também, porque é uma região de teve muito impulso, um dia big up, big down, tem todo esse contexto aí, né? Um dia que eu até falei que poderia ficar nessa, porque já andou 1.500 pontos, ele está andando 1.800. Não sei se tu quer mostrar a tua tela e mostrar alguma coisa. Vou mostrar sim. Pode dar que já pode compartilhar, vou até encerrar aqui. Vou abrir aqui, só um segundo. É um padrão de falta de continuidade, como a gente como eu coloquei lá no vídeo, né? A gente colocou lá no vídeo. E não deu falta de quantidade imediata aqui, mas veio nessas barras compradoras. E voltaram, ou seja, o mercado se manteve no comportamento onde renovação de máxima não vai longe ou não tem grandes continuidades, né?
deu essa pressão vendedora, se comportando como essa wedge bear flag, né? Eu particularmente não sou chegado em usar termo em inglês, né? Eu estou usando só para vocês se familiarizarem com o conceito, que é uma wedge, bandeira de baixa, wedge bear flag. E falhando, renovação de máxima, deixou aqui esse terceiro sinal, né? Primeiro sinal aqui, e esse terceiro sinal, né? Vindo aqui. No caso, foi um terceiro sinal, ou seja, indica falta de quantidade compradora depois de um gap de baixa. Então, foi um terceiro sinal bem contextualizado. Apesar de estar fundo na lateralidade um tempo maior, né? Como a gente viu. E essa pressão vendedora, o cara já podia suspeitar do mercado se deslocar em duas pernas até o fundo de lateralidade, quem sabe até a mínima do dia. Então já deu uma eventual entrada aqui no movimento de baixa, abaixo desse sinal, e a falha de retomada de rompimento. Aqui, se eu não me engano, o mercado não chegou a... ficou no tique, ó. Ficou bem no tique. E o índice consome, né? Como a gente não tem esse problema de liquidez, deu para pegar a falha de rompimento aqui. Uma falha de retomada de rompimento para cima, visto que o mercado já tem esse comportamento de falta de continuidade de rompimento, depois de um gap de baixa no mercado que já vinha se deslocando para baixo. O mercado veio com essa boa pressão vendedora, essa correção no fim do dia acabou por ser um triângulo. O triângulo é um modo rompimento, é um afunilamento, né? Aquele conceito de acumulação para ocorrer a distribuição. O mercado distribuiu, né, nesse gap de baixa, deu essa barra vendedora, mas a falta de continuidade repetida naquele nível de fundo da lateralidade, como o Vinícius mostrou em tempo maior. Também vou dar uma passadinha lá bem breve. E deu aqui a falta de continuidade nos vendedores, né? Falhou o rompimento de mínima, entrou boa pressão compradora, tirou vendedores presos depois da falha de rompimento aqui desses fundos, né? Veio falhando num grande fundo de lateralidade. Então, o contexto maior já embasa essas faltas de continuidade e essa pressão compradora, veio tirar vendedor preso, deixou esse sinal aqui de desistência, e essa perna compradora aqui não é à toa. Foi justamente onde vendedores presos que não saíram aqui abaixo identificaram esse sinal, fundo em uma grande lateralidade de algumas sessões passadas já, e zeraram acima, junto de compradores atentos que identificaram isso. E o mercado se deslocou para cima, né? Testou esse ponto de rompimento, enfim. Acabou tendo falta de continuidade. Se o cara não saiu, se não tinha nenhum motivo de saída. Aqui é a saída, essa barra vendedora, esse sinal. Falha de retomada de rompimento, o mercado se aprofundou com boa pressão até a mínima do dia, mas observem como veio até a mínima do dia. Com uma segunda perna muito mais forte que a primeira, é só olhar nas barras, né? Ou a quantidade de barras que teve nessa primeira perna. E a segunda perna muito mais forte. Buscando a mínima do dia, no mercado que já teve comportamento lateral. Na primeira tentativa de queda, mais comportamento lateral. Pela boa pressão compradora que formou nessa perna aqui, revertendo essa tentativa de queda, essa tentativa de perna de baixo, que dá quase no mesmo. Sem boa continuidade, dá quase no mesmo. Falou outro ruim do gap. Não, continuidade ruim, mano. Esquece esses termos, os caras não vão entender. Aí, falta de continuidade, deu boa pressão compradora, falha de rompimento acima, aí tentou retomar abaixo, falta de continuidade de vendedores, desistência, entrou boa pressão. Premissa de lateralidade, o mercado se deslocou em duas pernas. Com essa segunda perna mais forte, no mercado que já teve indícios de lateralidade, pelo simples fato de ter conseguido reverter essa queda muito fraca. Então, queda fraca, uma alta relativamente forte, porra, fica explícito, né? Relativamente. Mais forte que isso, mas tem bastante baixa. Falta de continuidade, falha de rompimento acima, a segunda perna climática, né? E é aquilo. O cara não vai ver a segunda perna mais forte que a primeira, vindo para o fundo do dia, que já teve essa primeira de lateralidade, e de uma grande lateralidade com os tempos maiores, onde o mercado tem reagido nesse ponto.
Foi a base do canal também, que a gente tem acompanhado dessas semanas passadas. Eu vou mostrar já já. Segunda perna mais forte, falhando o rompimento. O cara, lógico, não vai dizer que é clímax ao fechar a perna aqui, mas deu essa falta de continuidade, ele já pode suspeitar. E não é bom, né, a gente ficar sobrepensando uma falha de rompimento. Deu duas pernas, falhou o rompimento, abraço. Lógico, devido à pressão, é um pouco comum e bem embasado, né? Assim, é coerente, de certa forma coerente, minimamente coerente. O mercado não ter retomada na alta com facilidade e retestar para baixo. E devido a essa pressão vendedora também, acabam que os compradores sentem, vamos dizer assim, a vontade de vender, sei lá, 50% acima dessa barra vendedora, acima dessa barra compradora, visando sair da venda que eles ficaram presos no fechamento mais forte do fundo, essa barra vendedora aqui abaixo também, enfim. E essa diferença é sempre quase relevante, né? Não é isso que vai estragar, assim, o stop vai ficar enorme, porque o cara não entrou aqui e entrou aqui, né? Enfim. Mas o conceito é o mesmo. Fechamento de fundo, tirando vendedores presos na falha de rompimento no mercado com premissa de lateralidade. Num fundo de uma grande lateralidade, falha de retomada de rompimento aqui, tirando vendedores presos aqui. Aqui foi a mesma coisa que ocorreu aqui. Tirou vendedores presos, sinal de desistência. Eu marquei aqui, mas não marquei aqui, não. Só marquei aqui. Deu a desistência aqui, falha de continuidade, duas pernas para baixo, falhou o rompimento. Boa barra compradora, boa pressão, indicando uma falha de rompimento minimamente crível, né? Minimamente confiável. Aí a falha de retomada de rompimento para baixo, tirou vendedores presos abaixo novamente. Essa barra compradora, ela gera desistência de quem não conseguiu sair. O Brooks, inclusive, chama de traders burros ou lentos, não lembro, né? Mas, enfim, os traders espertos saem, visto que ficaram presos na falha de rompimento. Quem vendeu aqui, vai romper, viu a falha de rompimento, percebeu, ele saiu e gera essa barra, gera essa sombra. Compradores de fora também vão comprando, compram aqui na falha de retomada de rompimento para baixo, compram aqui na saída de vendedores presos do fundo anterior, e essa barra acaba sendo formada pelos compradores de fora e os vendedores que estavam de dentro e foram saindo. Formou essa barra, desistência, o mercado acaba se deslocando dessa forma. Veio aqui, ó, com um microcanal, né? Até dessa barra aqui até essa. Microcanal nada mais nada menos que é uma perna onde o mercado não testa, no caso do microcanal de alta, não testa a base de barras. Observe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí quando veio testar, entrou uma forte pressão compradora. Mas acabou que não teve continuidade, né? Veio nesse nível aqui de fechamento de topo. Tem quem vai ver possíveis compradores presos saindo. Mas aí entra a grande questão. O que faz toda a diferença para o cara imaginar se os traders presos vão sair ou não, que é a probabilidade de continuidade do movimento. E aqui nós estamos mal contextualizados no mercado com premissa de lateralidade que falhou fundo. Então, caiu forte, ok, mas a tentativa de reversão aqui, ela está muito bem embasada. Já aqui, nem tanto, visto que o mercado falhou nesse fundo de lateralidade que vem lá de trás, com boa pressão compradora. E é necessário, é muito importante a gente avaliar a qualidade das barras, a qualidade da tentativa de venda e a qualidade da tentativa de alta. A venda foi comprada, né? A tentativa de venda foi comprada, comprar aqui, comprar aqui. A tentativa de compra foi comprada, formou essa barra compradora. Eu acho que pro cara não vender ali, tá? Desculpa eu cortar teu raciocínio, eu acho que o 15 minutos é aquele negócio que a gente tá falando e ilustra mais. Que se tu olha aí, fez um topo também, ali, mas também. É a primeira vez que vai abaixo de barra, não é tipo uma segunda tentativa para esvaziar aquela pressão de alta que veio numa perna só, totalmente daquele fundo, que é um fundo de lateralidade de dias que veio testar em duas pernas, e foi de uma perna só, e se o cara viu 15 ali, tu já perde a ideia de vender, né? Até porque o dia estava bem curtinho, mais provável para onde? Ele furar aquele fundo ali ou ele testar um pouco para cima, fechar um gap, alguma coisa, né? Exato, exato. Esse é um dos motivos da gente usar a leitura do 15 minutos, inclusive, né? Que é filtrar a informação dos 5 minutos.
Dá para ver isso claramente no 5. Tá, E se o cara tá com um pouco de dúvida, usa o 15 e dá uma filtrada na informação. Boa pressão compradora, boas barras, bem estreito, né? E essa localização, principalmente a localização. E o que ocorreu nessa localização, né? Além das reversões anteriores que ocorreram lá para trás, veio essa falha de retomada, entrou uma pressão compradora aqui, ó, que se deslocou, corrigiu em duas pernas de compra profundas, entrou essas duas pernas de venda e reverteu novamente a partir dessa localização, né? Com boa pressão compradora. Então, essa barra vendedora acaba sendo um padrão muito ruim de venda. Eu acho que isso aí é quase unânime, né? E, bom, quem acabar por ter dúvida nisso, né, é natural também, mas essa barra aqui não é um padrão muito pequeno em relação a essa pressão toda. Então, é aquele lance do padrão pequeno em relação ao padrão maior. E depois dessa pressão muito bem localizada. É um sinal mal contextualizado, é ruim de vender, essa barra também, não é porque veio mais pressão, mais falha acima e fechou mais na mínima, que melhorou. E, bom, correção rasa em relação a essa perna de alta, observem que não chegou nem nos 50% desse deslocamento de alta, falhou aqui em torno de 1/3, e essa correção de 1/3 nos indica mais ímpeto nos compradores, nessa direção, visto que não consegue nem vir na metade. Não, só chega aqui e vai, né? Entrou essa fortíssima pressão compradora, mas aí a gente pode ver aqui, ó. Entrou a pressão compradora, mas o mercado não teve grande continuidade, não foi longe, tentou corrigir. Aqui a mesma coisa, aí veio essa retomada de alta, tentou corrigir. Aí veio indo numa perna que teve pausa, né? Teve essa pausa nessa barra vendedora, teve essa sombra nessa barra compradora, a sombra nessa barra compradora, ou seja, é uma barra, essa aqui também, né? É uma perna compradora não das melhores. Essa aqui ainda foi melhor que aquela. Teve essa pausa aqui, sombras superiores e afins, mas ainda assim foi uma perna melhor. Ou, se quiser, o cara só comparar com essa perna de venda. Essa é uma perna de venda que realmente tende a segurar o mercado. Ó. Quantas vezes o mercado tentou reverter? Quantas vezes, né? E aqui não precisou de muito, ó, visto que o mercado veio se deslocando nessa falha de rompimento de máxima, onde os rompimentos de máxima eles iam, voltavam, iam, voltavam. Aí rompimento de máxima aqui, testou esse topo de lateralidade anterior, fechou o gap de abertura, inclusive, que essa era uma boa localização que, caso o mercado montasse um bom padrão, esse gap da abertura era o alvo inicial do ciclo. Mais pausa, aqui acabou já batendo bem na projeção de uma cunha de topo. Aí ativou aqui, mas aí bem estreito, o cara pode desdenhar dessa venda natural, acho totalmente pertinente. Tanto que não teve ativação imediata, entrou essa pressãozinha vendedora, começou a melhorar, aí o cara já pode acreditar no padrão de cunha. Eu, particularmente, já estava acreditando mais no padrão de cunha, visto que cumpriu o alvo do ciclo, né? Esse spike, né? Spike é um impulso, uma porrada, né? Um rompimento. Deu a correção em triângulo. Deu esse gap de baixa, uma correção em forma de wedge, né? Como a gente vê aqui. Deu essas últimas duas pernas até o fundo, entrou boa pressão, se deslocando novamente em cunha, com essas pausas consecutivas nas renovações de máxima. Chegou no alvo do ciclo, entrou pressão vendedora, o cara já consegue imaginar, suspeitar, melhor dizendo, da falha de retomada de rompimento. E ao meu ver aqui já é uma entrada sensata, mas esse trade de falha de retomada de rompimento, ele é muito mais conceito de contexto do que comportamento de barras e entrada. Aqui, lógico, tudo é contexto, né? Conceito de contexto. E o barra confirmando. Mas aqui nessa barra, por exemplo, já é um pouquinho mais a la setup. Não é setup do jeito convencional, né? Mas setup na questão de comportamento de mercado. E qual comportamento? Essa cunha de topo aqui bem esticada, um padrão de acumulação, né? Veio entrando pressão vendedora, falha de retomada de rompimento, deu esse sinal vendedor, desistência de compradores presos e vendedores de fora, que estão vendo esse movimento, tudo que está acontecendo, estão identificando tudo,
e os compradores também que não saíram, desistem, vendedores de fora entram e vem a distribuição visando fechar o gap. Ah, porque eu marquei o gap aqui e não aqui. Porque ativou aqui, retomou para baixo, tirando o vendedor preso, e aí iniciou a perna de alta sem uma pausa tão explícita assim. Por isso eu dou mais relevância a esse gap, porque esse é o sinal que iniciou a perna de alta depois dessa pequena pausa. A pausa dessa barra e o reteste do fundo. Deu a desistência aqui nesse sinal vendedor, e esses momentos são os momentos mais voláteis do mercado, mais decididos, definidos, justamente por isso. E, bicho, o que falta é autor que explique isso, porque não tem, mano, não tem autor que explique isso. O Brooks explica isso muito bem. E, bom, também, mesmo dentro do método, não é muita gente que comenta a respeito. Operadores do método e tal, não é todo mundo que fala desse tipo de coisa. Muita gente tem a visão limitadíssima nisso, em questão de trader preso e desistência. E é muito importante a gente observar os traders presos, os traders presos, porque eles dão combustível no mercado. Ó, aqui, ó, os melhores movimentos hoje, todos foram de trader preso, todos. Os mais limpos. Esse aqui, ó, deu essa perna. Esse aqui, ó, deu essa perna. Esse aqui, ó, deu essa perna. Essa perna aqui, pô, duas barras, pô, sabe? Que não foi a grandes lugares, deu venda, mas não deu venda de sinal, né? Só quem fez um fade aqui, né? Quem fadeou, visando fundo. Mas enfim, desistência e no mercado que já vinha com características de lateralidade, né? Nessas pausas inteiras no meio das pernas e as falhas de rompimento de máximas anteriores, com uma continuidade bem satisfatória, aquela continuidade que assim só vai. Um exemplo, essa mínima anterior aqui, ó, só foi, entendeu? Nem reagiu. Esse tipo de coisa acaba, a falta de continuidade mais a pressão vendedora acabam confluindo para aumentar a probabilidade do fechamento de gap abaixo. É exatamente isso aí mesmo que o Vini comentou. A galera enforcada e desistindo clareia a projeção do devido setup, porque é um movimento que assim ele tá dando a entender que é unânime em questão de quem está dentro do mercado e quem está fora de olho por uma oportunidade nessa localização. A quem está dentro sai estopando e quem está de fora entra visando essa oportunidade. E não se enganem, todo bom movimento de mercado ele é composto por desistência. Todo bom movimento de mercado é composto por desistência. Todos. Um rompimento de lateralidade, o mercado está lateral, rompeu e deu aquele estouro, é uma série de stops acima e operadores de fora vendo a oportunidade entrando. A cunha, falta de continuidade, né? O mercado vai tentando, vai dando falta de continuidade até que busca a base e fecha o gap do rompimento. E não aconteceu nada mais nem menos que isso aqui. Deu essa pausa aqui, né? Aí tá, engatou, falhando esses rompimentos topos. Dá para projetar uma cunha aqui também, né? Não marquei por não marcar. Na verdade, eu não marco nada disso no gráfico, né? Na hora de operar. Enfim, deu essas cunhas todas, falta de continuidade, vai crescendo a probabilidade. Vai entrando pressão vendedora, deu esse sinal aqui, o cara já consegue imaginar que a probabilidade já está maior de não se deslocar na alta e sim fechar gaps abaixo devido a esse comportamento de lateralidade. Então, para resumir, né, o importante no índice foi a localização, que eu já vou mostrar, e entender as faltas de continuidade que acrescem a probabilidade do mercado se deslocar na direção oposta com um movimento relativamente mais profundo. Profundo na questão dessa perna aqui, que não fez quase nada, aí veio essa perna compradora. Aí veio se deslocando aqui, né? Falhou o rompimento, tirou vendedores presos, entrou já com... É aquela questão, né? Ou o mercado está com falta de continuidade de pressão e a probabilidade de continuar caindo vai diminuindo até entrar a pressão compradora, que ela confirma que a probabilidade caiu mesmo e acresce a probabilidade no lado oposto,
tem esses dois comportamentos. Ou a falta de continuidade, né? Que a probabilidade cai para cá e aumenta para cá, no caso da baixa. Ou a grande pressão, né? Essa pressão muito forte, nesse contexto não favorável por essa pressão. Então, mesmo que não essa perna aqui não tivesse indícios de lateralidade em questão de falha, como a gente viu aqui, e aqui, aqui, essa grande pressão é um clímax bem localizado, e o clímax ele tem, por natureza, uma alta probabilidade de não mensurar para baixo e reverter. E no mercado tem uma máxima que não se escapa: o que não mensura, reverte. Esse gap de abertura aqui, mensurou? Não mensurou. Deu falta de continuidade, reverteu. Essa, sei lá, essa alta aqui, né? Nem preciso falar que não tem cara de um bom movimento a ser mensurado, né? Com todas essas falhas. Mensurou? Não. Reverteu. Veio até quase a base, né? Mas enfim, reverteu. Isso aqui é a base dessa perna compradora. Ele veio na base da primeira falha de rompimento ali. Isso que tu tá falando Sim, também sim. pra gente pensar em rompimento. Ali é uma parada assim que eu já comecei bem no início, assim, já não me meter mais nessas roubadas, porque se tu pegava a mínima do dia ali, que foi falhando aquela barra, tipo, ela foi testar ali, mas ela não rompeu nada, né? Se a gente for pensar, né? Aí depois eu acho, Sim. quando ele fechou aquele doji abaixo, ele meio que flertou ali. Se ele começasse a ficar ali embaixo, poderia romper. Mas daí já, na próxima barra já deu uma falha de rompimento, aquele negócio que tu falasse ali bem, bem colocado. Aí o cara que tava ali vendido tem que sair, cara. Não adianta sobrepensar a coisa, não. Não dá para É. complexar o padrão. É isso e acabou. Falhou o rompimento, entrou essa boa barra compradora, marcou a falha de rompimento. Esse doji o cara já podia suspeitar. Aí entrou essa barra compradora, falha de rompimento. E pro índice foi isso, né? As falhas de continuidade, aumentando probabilidade no movimento ao contrário. Nesse caso aqui, a alta pressão, aumentando a probabilidade no movimento ao contrário. Deu uma boa continuidade, a ausência de padrão vendedor. A probabilidade se manteve na alta, não conseguiu montar um padrão que equilibrasse a probabilidade, isso é importantíssimo. Correção rasa, retomou na alta, ausência de padrão, ausência de padrão vendedor. Aqui começou a melhorar, mas ainda não era aquele padrão vendedor. Aí entrou essa pressãozinha vendedora, o cara já consegue acreditar um pouco mais nesse comportamento de cunha. Aí falhou retomada de rompimento acima, veio entrando pressão, aumentou a probabilidade para fechar o gap abaixo. E o que o Vini tinha comentado no início do dia, né, da abertura ser alvo, é a questão que num mercado que a gente tem indícios aí de comportamento de lateralidade, a abertura do dia costuma ser, a abertura do dia costuma ser um alvo, já que o Magnética, né? mercado tem a premissa de fechar um doji no gráfico diário, justamente pelo comportamento de lateralidade, onde é um mercado que não indica que vai embora. E ele acaba fechando próximo à abertura. E observem, ó, fechou próximo à abertura. Se a gente for no diário, isso aqui é um doji dessa forma aqui. Eu acho que vocês conseguem ver, né? É um doji bem assim. Ó. Um microcorpo e um monte de sombra. Essa sombra aqui, exato. A gente vai ver lá no diário lá. Bem rápido. Calma aí. Pô, aqui não troca o tempo gráfico. Apertando D para diário não vai, troca de ativo. Bom, tá exatamente aí o doji que eu comentei. No diário. E, bom, mostrando aquela localização que eu comentei no gráfico de 4 horas, é esse ponto aqui. Ele teve esse canal aqui, eu vou mostrar, né, nos 60 minutos, que foi essa cunha de topo, não consegui ativar, entrou uma boa pressão, falhou a perna para cima, buscou a base do canal, que é o alvo inicial do ciclo, se deslocou em duas pernas ao topo da lateralidade, e uma lateralidade ela se desloca, o mercado se desloca em duas, três pernas e fecha gaps abertos. Como não tinha nenhum gap aberto, só testou o topo de lateralidade, falhou acima, justamente o location da venda de ontem, né? Aquele clímax que ocorreu. Aí entrou essa boa pressão com uma cara bem melhor do que as tentativas do que os sinais, né, anteriores. Ó.
Esse sinal aqui foi melhor para fechar na mínima, mas não foi aquele sinal, né? A barra lateral com sombra inferior, mas foi melhor sim. Porém, essa barra já foi bem mais expressiva, porque o mercado se deslocou um pouquinho para cima, falhou e já veio fechar próximo à mínima. Indicou um pouco mais o comportamento de falha de topo e o mercado se deslocar em duas pernas ao fundo da lateralidade. Aí, se a gente pegar essas mínimas anteriores aqui, ó, essa mínima aqui, e marcar para olhar lá no tempo menor, calma aí. Vamos lá para 5 minutos agora para ver. Aquela mínima ali. Ó. Foi lá mesmo. Foi justamente aqui. Mas lógico, isso porque eu marquei a mínima. Se marcar os fechamentos de fundo anteriores e tal, enfim, esses pontos todos são Os dos pontos de 60, coisa observação. assim, tem que ficar Exato. ligado. Agora mostrar o canal. Esse fechamento de fundo aqui, ó. Mostrar o canal para vocês do tempo maior. Que tá bem bagunçado no tempo maior, porque eu não configurei bem as ferramentas para a exibição não aparecerem em tempos maiores, né? Mas enfim, o mercado veio com aquele comportamento de cunha de topo, como nós vimos aqui, um canal de alta, né? Com falha de renovação de máxima. E a cunha nada mais nada menos do que uma falha de retomada de máxima e eventualmente o mercado vem montando um padrão de desistência. Aqui foi o início aí da queda dessa cunha de topo toda, né? Desse canal de alta todo, porque o mercado não se mantém de forma indefinida num canal de alta falhando máximas anteriores. Com esses tipos de correções que vinham das máximas anteriores, ó, testa máxima anterior, aprofunda. Testa máxima anterior, aqui também, né? Aprofunda. Testa máxima anterior, aprofunda. Aí já não testou máxima anterior, vem entrando pressão de venda, buscou a base do canal. Entra aquela questão da probabilidade, do equilíbrio de probabilidade. E o que é esse equilíbrio? Os compradores não mantêm mais o mercado com características de uma tendência saudável, e uma tendência saudável, pelo menos no canal de alta, não estou nem falando de rompimento. No canal de alta ela consegue se deslocar renovando o topo, aí corrige metade, um terço da perna anterior e retoma. E a gente já pode ver que o mercado já estava querendo mudar isso. Não. Corrigiu aqui não tão profundo, deu essa perna e corrigiu com uma pressão vendedora relevante. Né? Aí deu essa perna compradora, ó, reverteu essa perna compradora, fechou o gap aqui. Né? Deu essa perna compradora aqui, entrou boa pressão, falha de retomada na alta, fechou o gap. E nesse tempo então, ele já tinha o mercado está lateralizado, mudando. né? O mercado já está mudando o comportamento, exatamente. Já reverteu a perna toda, né? Correto. Antes não estava E revertendo, né? isso já indica o equilíbrio de probabilidade. Exatamente isso. Antes não estava acontecendo. Vem, ó. Aqui começou a querer. 50% aí, reverteu tudo. Exato, Aqui começou a querer. Aqui começou a querer. E aqui já definiu que esse comportamento de canal de alta. Entrou a pressão vendedora aqui. E boa pressão, reverteu a perna anterior, já perdeu a premissa de deslocamento em alta e o gap, última forma. A base do canal de alta é o alvo desse ciclo de rompimento, correção, canal de alta. E o comportamento de canal é isso, né? O mercado vai falhando até que monta um padrãozinho de resistência e o mercado começa a ganhar probabilidade pelo ganho de pressão ao lado contrário do canal, ou seja, o canal de alta, sinais, né? O canal de alta perdendo falhas de máxima, não conseguindo, foi entrando pressão vendedora, e a retomada na alta, ó, falhou aqui, falhou de novo. E se a gente observar, as retomadas na alta anteriores não tiveram dificuldade. Deu essa perna aqui, ó, retomou. Aí tentou falhar aqui, já retomou. Tentou corrigir, ó, retomou. E retomou aqui. Aí aqui já começou a mudar um pouco, mas ainda assim não aprofundou tanto, retomou. Aqui tentou retomar, falhou, tentou retomar, falhou. Essa retomada aqui já não está bem localizada devido a essa pressão, falhou, buscou a base do canal, né? Entrou na pressão, falhou aqui, reverteu só essa perna,
Enfim, é a questão de equilíbrio de probabilidade e ganho de probabilidade para buscar o alvo do ciclo. Buscar o alvo do ciclo é que nós temos esse grande fundo aqui, como foi o alvo do ciclo inicial, virou um grande magneto, um preço importante. Essas mínimas anteriores, enfim, também são importantes. Esse fechamento é importante. E vamos bater rapidinho o olho nesse fechamento dos 60 minutos lá no 5, que eu marquei com uma linha vermelha. Foi esse que eu estava comentando. Eu confundi a mínima com o fechamento. Esse fechamento eu estava comentando. O mercado não conseguiu superar, ó, reverteu com duas pernas, com boa pressão. Veio essa perna muito forte naquela mínima lá, falhando o rompimento no dia. E falhando a continuidade naquela mínima. Numa perna muito forte, entrou pressão, só que falta de continuidade acima. Veio equilibrando probabilidade, até que falhou a retomada de rompimento para cima aqui na alta, né? Equilibrando, equilibrando. O mercado acaba que ele vai fazendo isso aqui, ó. Se vocês observarem. Ó. Começa, aí tentou curvar aqui, não conseguiu. Aí, ó. Tentou e não conseguiu. E tenta, fica tentando. E quanto mais isso fica acontecendo... Falha em novas máximas, né? Faz nova máxima até que uma hora profunda. Isso aí é... É como aquele lá tava lindo que tu mostrasse ali do 60, né? Ele vai falhando nova máxima, querendo começar a lateralizar, né? Vai dando indício. Correto, perde probabilidade no lado e começa a ganhar probabilidade no outro. E, bom, perdendo probabilidade para um lado, já fica implícito que ele está ganhando probabilidade para o outro, né? E, a princípio equilibra a 50-50 e quando tem um bom padrão, distorce a probabilidade. Aí veio esse rompimento já com a probabilidade maior. Eu, particularmente, muita gente fala que poderia, aqui é 40% e tal. Olha, eu acho isso aí, essa questão de probabilidade é um pouquinho subjetiva. Não necessariamente porque era uma cunha de topo, aqui era baixa probabilidade, já que a gente tinha tendência de baixa, o mercado cumpriu o alvo, com esse comportamento de cunha de topo, deu um padrão de desistência, sabe? Com gaps abertos abaixo, enfim. Né? Mas, enfim, equilibrou a probabilidade, ganhou probabilidade. Depende do teu alvo ali, tipo, se tu pensar com aquela barra ali que tu vai para um, outro é uma barra de rompimento no lugar bem sucedido também, quando eles são uma reversão rompimento. Então, mas eu não acho que dá para dizer que esse gap é baixa probabilidade de ser fechado, tá ligado? Ah, tá, o gap eu acho não é baixa probabilidade, subjetivo. Mas a 1 para 1 daquela barra ali, eu não iria mais, mas tipo, 1 para 1 dela eu acho alta probabilidade, 60%. Não, 1 para 1 dela é alta, mas a questão dela, a questão é nem... isso aí, no caso, é o argumento favorável a dizer que ela é alta probabilidade, mas quem imaginar vender aqui para pegar até esse gap aberto aqui, swing é menor probabilidade, sei lá. Eu não entraria com stop aqui não, né? Eu calcularia os riscos aqui, mas eu não estoparia aqui. É região de venda, enfim. Eu até estoparia, mas tipo, se fechasse uma barra de alta na máxima, rompendo lá para cima, daí o cara tem que estopar porque é um rompimento e... Exato, o cara tem que analisar que mudou. Aquela sombrinha ali só vale na desgraçolândia para pegar o stop da galera e volta para caída. Eu também não gosto, não. Bota um projetado, aquela barra climática ali que teve no final, alguma coisa ali que... Algo do tipo, exato. Sim, exato, essas ideias aí mesmo. E bom, para o índice hoje foi isso. Equilíbrio de probabilidade, ganho de probabilidade. Aí aqui alta probabilidade de reverter, foi mantendo a probabilidade, não conseguiu equilibrar a probabilidade, foi equilibrando num location melhor, entrou esse padrão de desistência, equilíbrio de probabilidade, fechou gap, lateralizou, acabou o dia. Só isso. Depois eu acho que dá para parar de gravar, mano. Tá, vou parar. Depois ali eu acho que, pô, as entradas que tu marcou ali. No começo, depois eu vi que aquela falha para baixo também foi boa. No começo tava bom de comprar ali, mesmo no lateral. O cara vai olhando pro gráfico, vai vendo mais coisas, né? Sim. Vou parar aqui.